Amém, amém. Queria convidar a igreja a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Assim a palavra do Senhor. No sexto mês aqui se referindo, à parenta de Maria que estava grávida de João Batista. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, estamos diante do teu evangelho. Pedimos, Pai amado, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite de uma forma especial. Possamos escutar a tua voz, possamos discernir a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, sejamos todos aqui iluminados pelo teu Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns já dizem, que quando a gente fala de amor, existem os amores, Um pai pode amar um filho, uma esposa pode amar um marido, uma namorada pode amar um namorado. Agora, amor de mãe é outra coisa, outro departamento, E existem outros ditados, que falam sobre o amor de mãe. Eu acho que a cultura popular, dentro do nosso dia a dia, ela é muito sensível em destacar que igual coração de mãe não tem igual. É ou não é? A gente sabe que o coração de mãe sempre cabe mais um. A gente sabe que o coração de mãe é um coração sempre muito disponível, muito generoso para amar e para amar. Eu me lembro uma vez conversando numa roda de conversa, e a gente estava falando sobre uma instituição que eu trabalhei, algumas outras pessoas que estavam na roda tinham trabalhado, e aquele tipo de instituição de trabalho, sabe, que para você ser mandado embora, você tem que fazer assim uma burrada federal. E não é difícil, porque o nível de estabilidade no trabalho é muito grande, E na roda da conversa alguém virou e falou assim: essa empresa aí é igual mãe. Aí uma pessoa na roda da conversa virou e falou assim: não, igual mãe não, igual pai, vai, mãe é demais, Porque como que você vai comparar o amor de mãe com isso? O amor de mãe está em outro patamar, está numa outra categoria. E o ponto é que
De fato está. De fato tem algo na mãe, tem algo na maternidade, tem algo no ventre de vocês, mulheres, que sem dúvida nenhuma é algo sagrado. É algo sagrado. Não à toa, como a gente viu nas Escrituras, e como a gente acabou de ler aqui, Deus ele vem ao mundo através do ventre de Maria. Jesus de Nazaré nasce de uma mulher. Jesus de Nazaré nasce dessa mulher que é chamada aqui de agraciada. Agraciada. Imagina o privilégio, né? A gente viu aqui os depoimentos das mães. Imagina o que significa você carregar no seu ventre o Salvador do mundo. Você passar por esse processo de gestação, carregando o Salvador do mundo. O ventre da mãe é um lugar em que a vida é gerada, em que a vida ela surge. Essa semente é cultivada ali dentro, no ventre de vocês. No ventre de vocês. É através do ventre das mulheres que surge a vida. É através do ventre das mulheres que surge a possibilidade de nós vivermos a experiência de sermos filhos. É através do ventre das mulheres que surge a possibilidade dos homens serem pais. Jamais saberíamos o que é ser filho, jamais saberíamos o que é ser pai, se não fosse o sagrado ventre de vocês, mulheres. E portanto, Maria aqui, ela engravida da vida, vida com V maiúsculo, engravida do nosso Senhor Jesus Cristo, do Salvador. E é muito interessante quando a gente pensa a maternidade de Maria, a vida de mãe de Maria junto do seu filho Jesus. Às vezes a gente olha para o Evangelho e obviamente a gente tem esse olhar porque o próprio Evangelho meio que deixa uma lacuna, né? Uma lacuna ali, como que foi a criação de Jesus? Como que foi esse dia a dia, o bebezinho? Como que foi ele crescendo, virando adolescente? A gente tem pouquíssimos detalhes, mas a gente tem, com certeza, algumas fases que a gente pode atestar aqui nessa noite. Maria participou da geração da vida de Jesus, engravidou. Maria, com certeza, como mãe, em muitos momentos ali durante todo o crescimento de Jesus de Nazaré, ela o protegeu. Quantas mães aqui falaram nas homenagens, né? É proteção. As crianças falando das mães, cuidado, proteção. Maria protegeu Jesus. Maria contribuiu com certeza com o florescimento da vida de Jesus. Jesus aprendeu lições. Jesus com certeza ouviu da sabedoria que a mãe dele tinha para compartilhar com ele durante toda a sua caminhada terrena. Por fim, a gente sabe que Maria sofreu, e sofreu muito, o fato de Jesus cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Imagina a dor de Maria, o coração de Maria, vendo o filho sendo maltratado, vendo o filho sendo morto, crucificado, sendo traído, sendo machucado, ferido. Imagina o coração dessa mãe. Ai, mas era Deus, mas ela... Gente, ali na hora, tem essa não, é o filho dela. É a dor de mãe. O dor de mãe que sofre pelo desenvolvimento, pela plenitude de vida que o filho vai adquirindo. Quais lições nós podemos aprender acerca da maternidade? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós aprendemos, quando nós pensamos acerca da maternidade, do que significa a maternidade, essa maternidade que Maria experimentou junto de Jesus, nós aprendemos a amar a vida. Amar a vida. Não à toa, Jesus é o caminho para a vida. A salvação que nós temos em Cristo proporciona vida, e vida em abundância. Vida é um conceito fundamental no Evangelho. É um conceito essencial para a gente compreender todo o teor da nossa fé. Vida.
Evangelho é vida, evangelho não é morte. Evangelho é vida. Evangelho não é sobrevivência. Não é sobre você sobreviver à existência. Não é sobre você sobreviver à caminhada de vida. Não é sobre você lutar, sabe assim, viver como que quem empurra com a barriga a vida. Evangelho, o que o Evangelho quer fazer, o que Jesus tem para a gente, para mim e para você, é vida acima da mediocridade. É vida plena, vida em abundância, vida cheia do Espírito Santo. Vida. Quem é de Jesus tem que amar a vida. Quem é de Jesus tem que agarrar a vida, preservar a vida, cuidar da vida, porque a vida é um conceito, é algo que a gente tem que compreender a partir daquilo que Deus faz em nós, que precisa ser amado por nós, esse dom gratuito de vida que nós temos da parte de Deus. Vida. Não à toa o Evangelho não ensina para nós violência. Porque a violência, o tapa na cara do outro, o soco na cara, a violência verbal, a agressividade, é um ato contra a vida. Por isso que como cristãos, e isso tem que ser dito de maneira muito clara, a fé cristã não é compatível com a violência. A fé cristã não é compatível com nada que destrua a vida. A fé cristã não é compatível com guerra. A fé cristã é compatível com paz, é compatível com misericórdia, é compatível com amor. Agora, tudo aquilo que distorce a vida, que rasga a vida, que fere a vida, que mancha, estraga a imagem de Deus na humanidade, isso não é do Evangelho, isso é coisa do diabo. É coisa do diabo, isso não tem nada a ver com Deus. Por isso que quando a gente pensa a nossa fé, a gente pensa em amor à vida. Não à toa, quando a gente olha para a violência contra a mulher, gente, é uma coisa assim profana, profana. A violência contra a mulher, e a gente vê os dados, né, aumentando, essas estatísticas que aumentaram, especialmente na pandemia, isso daí é uma atrocidade. É uma profanação de Deus, é uma profanação à vida. Quando uma mulher é violentada, quando uma mulher é agredida, verbalmente, fisicamente, psicologicamente, a gente está agredindo, na verdade, aquelas cujo ventre Deus decidiu em sua soberania que seriam fonte de vida. Fonte de vida. Ideias como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. Porque isso compromete a vida de um humano que errou, que erra, como todos nós aqui. Mas tudo aquilo que agride o outro humano, que quer a destruição do outro humano, isso é contra a vida, portanto é contra Deus. Me lembro de uma fala lamentável que eu vi durante a pandemia. A pessoa dizia assim, né, na roda de conversa: esses caras que estão presos aí não tem que receber vacina não, tem que deixar tudo morrer lá de Covid. Cristão. Isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus, porque Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da vida. Jesus é Senhor da vida, é doador de vida, é salvador de vidas. Tudo que banaliza a morte, portanto, banaliza a vida, isso é contra o Evangelho, isso é contra Deus, isso é contra tudo aquilo que a gente aprende. Essa vida que nós temos, gente, é dádiva, é doação. A gente ganhou de graça, nós ganhamos gratuitamente. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia graciosa, é graça. É vida pura, dada, entregue, doada, para mim e para você. Por isso, a gente aprende na maternidade, olhando para as mulheres que nós conhecemos, olhando para Maria, que foi aquela que gestou o Salvador.
nós aprendemos que nós devemos, como cristãos, discípulos de Jesus, amar a vida. Amar a vida. Você tem amado a vida? Você ama a vida? Você agradece pela sua vida? Você acorda de manhã e agradece que você está respirando? Tem sopro de vida em você? Você agradece como as crianças? Obrigado, mãe. Obrigado, porque eu nasci. É claro que a gente sabe que foi Deus, mas Deus usou as mamães para que a gente viesse ao mundo. A gente tem gratidão por essa vida. A gente tem carinho, a gente tem apego pela vida. A gente tem prazer pela vida. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de gente que ama Jesus. É coisa de quem segue Jesus. Quem segue Jesus ama a vida, porque Ele é vida. E vida em abundância. Dele jorra a vida. Cabe a nós amarmos essa dádiva que todos nós aqui temos de graça. Mais do que amar a vida, a gente aprende com a maternidade a preservar a vida. Não basta simplesmente você amar. Maria com certeza amava Jesus, mas ela tinha que preservar Jesus, tinha que cuidar de Jesus, tinha que amparar Jesus. Principalmente numa idade, primeiro aninho, segundo aninho, eu estou lá com o meu sobrinho lá perto da minha irmã, eu vejo o trabalho que dá, o cuidado, é câmera, é como que ele está no berço, será que ele está respirando, será que está tudo certo? Preservar a vida também é algo que a gente aprende, porque a mãe é alguém que preserva, que protege, que ama, que cuida, que ampara. E como bem disse a Kelly, se pudesse colocava uma redoma, para ninguém machucar o meu filho, para ninguém machucar minha filha. Me ocorre agora, eu me lembro, minha mãe era criança lá onde eu morava, E aí eu me metia com os caras mais velhos lá, e o pessoal às vezes me batia, tomava uma surra, chegava em casa meio assim, Não queria contar, meio envergonhado. Minha mãe ficava louca. Ela queria descer lá e matar o moleque. Dependesse dela, descia lá, arrumava uma tropa. Se eu não estou enganado, um dia ela chegou a contar isso. Falou que chegou pro moleque lá que arrumou encrenca comigo. Mãe é mãe, Eu pagando mico aqui, mas vou pagar. Ela chegou e falou assim, eu vou pagar para uma tropa te pegar, se você bater de novo no meu filho. É mãe. Mãe quer proteger, mãe quer cuidar. Mãe não quer que o filho passe vergonha, mãe não quer que o filho sofra, mãe não quer que o filho chore, mãe não quer que o filho fique triste. Mãe é isso, quer colocar a redoma, e é uma redoma de cuidado, é uma redoma de amparo, é uma redoma de proteção, de amor, de preservação da vida. Que mãe que quer o filho triste? Que mãe que quer o filho abatido? Que mãe que quer o filho depressivo? Que mãe que quer um filho chorando? Mãe não quer isso. Mãe não quer isso, mãe quer preservar a vida dos seus filhos. É muito bonito que o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai dizer o seguinte: todo indivíduo, olha só a coisa bonita, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo mundo tem direito à vida, mas não somente à vida, também uma vida livre, também uma vida segura, uma vida preservada. Por isso cabe a nós essa reflexão nessa noite, entender que a gente deve proteger a existência. Somos responsáveis por cultivar a vida, por cuidar da vida, porque a vida do outro é algo sagrado. A gente deve preservar essa vida. Isso significa, sabe o quê? Que não dá para assistir o Datena e ficar de boa. Não dá para assistir a violência e ficar de boa. Não dá para assistir a desumanidades e ficar de boa. Não dá para assistir atrocidades e ficar de boa. Não dá para ver refugiado na TV e ficar tranquilo de boa. Não dá para ver agressão e ficar de boa. Não dá para ver a fome e a gente ficar de boa. Não dá para a gente ver tudo aquilo que não preserva a vida e ficar de boa. Não dá para a gente ver e assistir uma pandemia e ver a morte, estatística da morte aumentando e ficar de boa. Quem é de Jesus
é da vida, e não somente a ama, mas quer preservá-la. Preservá-la. Quando a gente ouve os debates da questão sobre o meio ambiente, aquecimento global, o que está em discussão ali não é simplesmente coisas superficiais que estão na moda, etc. O que está em discussão é a preservação da vida, a preservação do nosso planeta, a preservação da qualidade do nosso ar, a preservação e o equilíbrio ambiental, a preservação das temperaturas para que tudo fique mais ou menos e continue possibilitando a existência e a vida. Porque assim, quem não se preocupa com a preservação da vida, não sei o que está querendo. Está querendo o quê? A extinção humana? Percebe? Portanto, nós somos convocados, nós somos chamados para sermos zelosos para com a vida que nos foi dada. De alguma maneira, Deus, na soberania dele, Ele decidiu colocar eu e você aqui para cuidar dessa casa comum que se chama planeta Terra. Não vai vir anjo para cuidar da terra. Quando o mato cresce lá fora, lá nos lugares, ali no estacionamento, ali não vem um anjo ali para cortar o mato. Precisa de um jardineiro, a gente precisa lá cuidar, a gente precisa fazer alguma coisa. Quando a casa suja, não vem uma entidade espiritual para cuidar da casa suja. Você tem que limpar a casa, tem que cuidar da casa, tem que preservar a casa. Nós somos chamados principalmente para preservar a vida, para cuidar da vida, para cuidar do planeta, para cuidar do próximo. Você tem cuidado do planeta? Você tem cuidado do próximo? Você tem preservado a vida? A mãe, quando cuida do seu filho, quer preservar a vida, a integridade da vida, quer vida plena para o seu filho. A maternidade nos dá essa lição preciosíssima, preciosíssima. Aprendemos também, além de preservar a vida, aprendemos na maternidade a cultivar a vida. Essa semente no ventre materno, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Dá 9 meses, nasce filho, nasce a filhinha, e essa criança, esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo. Um dia chega, né, Kellen, lá com os 18 anos de idade. 18 anos de idade. Qual que é o papel da mãe nesse processo todo? Ela quer amar a vida, ela quer preservar a vida, mas mais que isso, cultivar a vida. Cultivar. Para que essa vida, para que esse filho, para que essa filha possa crescer, possa se desenvolver como indivíduo. Achei bonito a Letícia falando no testemunho dela que quero que meus filhos sejam honestos. Honestidade. Isso não é somente amor ou preservação, isso é cultivo. Isso é exemplo. Isso é investimento de tempo. Isso dá trabalho. Para o menino e para a menina deixar de ser menino e menina e virar homem e mulher, precisa cultivar. Precisa de muitas horas de dedicação. Precisa de muita paciência. Se faltar paciência, o processo fica comprometido. Com muita paciência, o processo flui melhor. Cada sementinha que você planta de honestidade, sementinhas de exemplo que você dá, sementinhas em relação ao evangelho, ao caminho a ser seguido. Cada sementinha dá trabalho, demora 1 ano, demora 2 anos, demora 3 anos, 10 anos. Às vezes a mãe vai ver o fruto desse trabalho, talvez lá com os 30, 40 anos. E tem uns camaradas aí teimosos. Demora para aprender. Demora para aprender. Mas é papel aqui das mães, e a gente aprende isso, que a mãe, ela deseja o quê? Cultivar a vida dessa criança, cultivar a vida desse menino. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maternidade tenta fazer esse negócio aqui, com educação, com ensinamento, com sabedoria, com partilha.
Portanto, a maternidade, ela é uma partilha constante de sabedoria com os filhos. E é uma lição linda contra o egoísmo. A mãe, ela não está focada nela mesma. Ela se dedica completamente para o filho. Quantas mães não optam por só criarem os filhos e não trabalharem? E eu garanto que as que optam genuinamente por trabalhar ficam com uma crise interna assim de que queria ou podia ter se dedicado mais. É um desafio que a mulher enfrenta. É um desafio genuíno, honesto. Mas toda mãe, ela quer o quê? Ela abre mão de si para se dedicar aos filhos. Em maior ou menor grau. Há esse processo. Uma sociedade, gente, uma sociedade sem mães, a gente perde o gosto do que significa família. Uma sociedade sem mães é uma sociedade fria. Uma sociedade que não valoriza, não cuida das suas mães, se torna uma sociedade apática, uma sociedade sem graça. Ela meio que perde o seu próprio coração. Que a mãe é esse coraçãozão. A mãe quer cultivar, a mãe quer amar. E mães dão esse testemunho lindo e maravilhoso de ternura, de carinho, de misericórdia, de amor incondicional, de esperança. Eu tenho certeza aqui que muitos de nós talvez tenhamos testemunhos e exemplos familiares para compartilhar de situações em que todo mundo olhou para alguém ou para você mesmo e disse: isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não presta, isso aqui é isso, esse aqui é aquilo, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo. Mas você pode ter certeza que por detrás de todos esses julgamentos, esses dedos apontados, de toda essa pressão, você tem uma mãe que não desiste do filho. Você tem uma mãe que não desiste da filha. E é engraçado, pelo menos na minha experiência familiar, eu olho muitas vezes assim para minha avó, né? Minha avó já falecida, e para um tio, irmão da minha mãe já falecido, que era o tio que dava mais trabalho, que tinha mais problema, que tinha mais dificuldade. E o carinho materno da minha avó parece que se sobressaía em relação a ele, porque ela sentia ainda uma necessidade de cultivar, porque ele ainda não tinha se tornado aquilo que ele poderia ser. Olha que coisa linda, isso é maternidade. Isso é maternidade. Todo mundo pode desistir de você. Você pode ser preso. Mas o dia que você sair, é capaz de você encontrar sua mãe lá fora da cadeia te esperando lá. Igual uma série que eu assisti ontem que me indicaram, estava lá a mãe esperando o filho sair da cadeia. Porque a mãe, ela tem esperança no filho. A mãe não desiste do filho. A mãe é essa força que não para de acreditar, que não para de crer. É uma fé inabalável de que o filho vai dar certo, de que vai dar em alguma coisa, de que ele é bom. Mas ele não presta. Meu filho. Mas ela é isso, minha filha. Cultivo, e cultivo, e cultivo. Vai, filho, vai dar certo. Faz a entrevista, filho. Vai, filho. Aquela torcida. Sabe? Quase com... a torcida de mãe é quase que um coro, assim, de um estádio inteiro, torcendo para uma pessoa só. Isso é mãe, isso é maternidade. Isso é maravilhoso, isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso nos ensina a superarmos a desesperança que nós temos em relação ao humano. A gente desiste tão fácil do outro, a gente desiste tão fácil das pessoas. A gente joga tudo pro alto, joga a toalha rapidinho assim. Agora, mãe não. Mãe acredita. Mãe sonha. Mãe crê que o filho, que a filha podem mudar. Os filhos são sempre alvo de um olhar especial, esperançoso de suas mães. Afinal de contas, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Como diz o Milton Nascimento numa canção que eu acho muito bonita, eu tive a possibilidade de ouvir ela hoje, de escutá-la hoje, e ele fala, né, sobre as Marias, né? Aquela música Maria, Maria, ele diz assim: quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu acho que mãe é isso aqui. Mãe tem uma estranha mania de ter fé. Que vai dar certo,
que o filho vai crescer, que o filho vai ter um bom emprego, que o filho vai ser uma pessoa boa. Não desiste, persevera. Você tem cultivado a vida? Tem cultivado a vida que o Senhor tem te dado? Você tem tido esperança pela vida? Ou você tem desistido diante das coisas que a gente enxerga? Tem jogado a toalha para a existência? Tem desistido dos seus filhos? Desistido do seu próximo? Desistido de você? Eu queria te incentivar a partir dessa leitura que nós estamos fazendo. Tenha fé. Tenha uma fé materna dentro de você. Creia, não desiste, persevere. E eu digo para você hoje, talvez você não tenha uma mãe para torcer por você agora. Talvez você não tenha uma mãe para fazer um eco de um estádio e gritar o teu nome. Talvez você não tenha isso, mas eu quero anunciar aqui nessa noite, em nome de Cristo Jesus, que existe um Deus que tem um coração de mãe, que te ama, que torce pela sua vida, que acredita que as coisas ruins podem ser transformadas, que aquela sentença de morte pode ser revertida, que aquela condenação pode ser superada, que aquele problema pode ser solucionado, que você vai ser sim alguma coisa nessa vida. Porque Deus, Ele ama a vida, Ele preserva a vida e Ele cultiva a vida. Por isso eu te digo nessa noite, se você não tem uma mãe para te dizer isso, nós temos um Deus que sabe o que é ter uma mãe, um Deus que sabe o que é nascer, um Deus que sabe o que é vir para esse mundo do ventre materno. E portanto esse Deus, Ele sabe o que significa esse sentimento. É um Deus que sabe o que significa a percepção da maternidade. E Ele não desiste de você. Ele não desiste de sonhar quem você tem que se transformar, quem você ainda tem que ser, quem você ainda precisa ser cultivado. Ele está lá perseverante, torcendo, torcendo e torcendo, para que você se torne aquilo que Ele vislumbrou na eternidade. A gente aprende, por fim, a lutar por autonomia. A mãe, ela não somente cultiva e fica cultivando, ela deseja e ela sofre para que seu filho se torne alguém autônomo, alguém livre, alguém maduro. E aqui é interessante porque tem esse paradoxo. Simultaneamente, me parece que a mãe, ela quer a redoma, ela quer colocar a redoma e quer proteger, mas ela sabe lá no fundo que se ficar só na redoma, o negócio fica um negócio meio doentio, não vai dar certo. Imagina um filho de 40, 50 anos ainda na redoma. Que mãe que quer isso? Né? Que mãe que quer um filho na redoma? Não, a mãe, ela deseja o quê? Que o filho cresça, que ele cumpra os propósitos dele. É isso que Maria queria. Por mais que ela estivesse sofrendo pela morte, pela entrega, pela doação do filho, ela sabia que ele estava cumprindo os propósitos divinos para a vida dele. Então a mãe, ela faz como Paulo, e olha só a expressão que Paulo usa em Gálatas 4,19, falando sobre essa igreja, essa região. Meus filhos, olha, ele chama, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em você. O apóstolo Paulo, que não é mulher, o apóstolo Paulo diz que eles são filhos e que ele sofre dor de parto. Ele traz à tona aqui a expressão daquilo, de uma experiência que é feminina. Porque a mãe, ela sofre, dói para que o filho nasça, e não somente nasça, e que essa vida seja amada, seja preservada, seja cultivada, mas para que ela se torne a plenitude daquilo que ela deve ser. E não à toa vocês, mães, sofrem. Quando as coisas não estão boas, vocês sofrem e sofrem. Mãe é tudo meio corintiana, é tudo meio sofredora, né? É muito sofrimento, né? Quantas mães que eu escuto falar aí, a pessoa já está casada, a mãe às vezes está com vontade até de ligar para ver se o filho chegou em casa bem, de não sei para onde que foi aí.
Porque a mãe sofre, fica preocupada, fica nessa angústia, porque quer o quê? Quer que haja esse desenvolvimento pleno, completo. Paulo expressa isso aqui com uma maestria muito bonita. Que mãe que não deseja que o seu filho se torne independente? Né? Novamente, é um paradoxo. Mães que querem só a redoma, que não querem a liberdade, que não querem a autonomia, que não querem, né, esse crescimento, essa maturidade do filho, isso aí vai para um caminho doentio. Isso é preocupante, isso é disfuncional. A mãe vive na tensão. Quer a redoma, mas quer que o filho cresça, quer que o filho seja, né, aquilo que ele deve ser. Quer que a filha seja uma mulher e cresça com maturidade. Deseja a maturidade, a mãe deseja se orgulhar. Tenho orgulho do meu filho. Visitamos recentemente, eu e o Emerson, a irmã Suzana, né, muito conhecida aqui de vocês, a nossa igreja. A irmã Suzana estava contando dos filhos, contando dos netos, das netas, falando de todos os parentes. Ah, pastor, esse aqui está estudando medicina. Esse aqui não sei o que lá. Toda mãe tem isso, quer se orgulhar. Se orgulhar do que o filho virou, do que o filho se tornou, do que a filha é, do cargo que ocupa. Mãe é mãe, mãe é essa torcida, deseja a liberdade. Deseja a liberdade. Eu me lembro da minha mãe, quando eu era com 16 anos, comecei a trabalhar. Era office boy. Voava lá. Andava para cima e para baixo. Fechava a caixa de jornal e levava para o picote. Fazia um monte de trampo pesado. Chegava em casa cansado, dormia assim, capotava. A minha mãe ficava assim, né? Ela me conta hoje. Será que não foi muito cedo? Eu falava para o seu pai, será que não foi muito cedo para ele começar a trabalhar? Será que não foi muito cedo para ele começar a ter essa responsabilidade? Será? Mas ao mesmo tempo que tinha essa preocupação, ela sabia que era bom para mim. Ela sabia que ia me ajudar, que ia me dar autonomia, que eu ia conseguir ter autonomia financeira, que eu ia conseguir ter responsabilidade, entendem? Então o coração da mãe fica nesse choque. E aí eu lembro da canção popular brasileira aqui, né, uma canção muito bonita, né, que fala o seguinte, né, que no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olha que bonita a letra. Olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com o meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu, daí ele fala sobre a mãe, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Essa é a experiência materna. A mãe sabe que uma hora vai bater asa, não adianta, e tem que bater mesmo, tem que ir embora de casa. Mas dói, sofre. Mas é para isso que nós fomos feitos. Para a gente entrar num processo de amadurecimento. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, não somente nos amando, não somente nos preservando, não somente nos cultivando, mas trabalhando para que a gente adquira emancipação, autonomia, responsabilidade, para que a gente se torne Cristo, se torne como Ele, como filho. É isso que Deus quer para mim, quer para você. É isso que Maria quis para Jesus. É isso que vocês mães querem para os seus filhos. E é assim que nós devemos viver, buscando essa autonomia. Pergunta que fica aqui. Vocês têm trabalhado, nós temos trabalhado por uma vida autônoma, livre. A gente tem querido ser esse passarinho que voa sozinho, com responsabilidade, com ética, com autonomia. A gente tem proporcionado isso para os nossos filhos. Nós temos feito isso comunitariamente como igreja. As pessoas têm crescido em Cristo Jesus e tomado as decisões por si mesmas. É isso que Deus quer para a gente. Mãe é um instrumento para gerar vida. Mãe é um instrumento para proteger a vida. Mãe é um instrumento para contribuir com o florescimento da vida. Mãe é aquela que sofre para ver a vida em abundância em nós.
essa experiência de mãe, essa experiência de Maria com Jesus, e assim deve ser conosco. Que possamos, gente, aprender nessa noite que a vida é dom de Deus. Que a vida é dom de Deus. Que possamos aprender que os principais instrumentos dessas sementes de vida são as mães e a maternidade delas. As lições que elas têm para nos ensinar são lições preciosíssimas. Preciosíssimas. Quero finalizar esse sermão citando uma frase do Francisco. O Papa Francisco diz assim: o mundo que olha para o futuro, privado de olhar materno, é míope. Aumentará talvez os lucros, mas jamais será capaz de ver nos homens filhos. Haverá ganhos, mas não serão para todos. Habitaremos na mesma casa, mas não como irmãos. A família humana fundamenta-se nas mães. Um mundo onde a ternura materna acaba desclassificada a mero sentimento, poderá ser rico de coisas, mas não rico de amanhã. Não rico de amanhã. Que a maternidade que Deus decidiu produzir e promover no nosso mundo, que é o que possibilita que eu e você estejamos aqui, que a gente possa aprender essas lições preciosas. Você saia daqui nessa noite apaixonado pela vida. Você saia daqui nessa noite apaixonado pela existência. Você saia daqui aprendendo essas lições, que você possa aplicar elas na sua vida. Que você possa amar a vida, que você possa preservar a vida, que você possa cultivar a vida, que você possa trabalhar para que ela se torne cada dia mais fundamental, mais livre, mais autônoma. Que você saia daqui com esse coração de mãe para viver um pouquinho, né? Especialmente aqueles que não são mães, né? Os homens ou aquelas que não são mães, que vocês possam se inspirar nesse sentimento materno tão divino, tão de Deus, para a gente poder experimentar um pouquinho na nossa caminhada tudo isso aqui que o Evangelho nos ensina. Amém? Quero orar pela sua vida, abaixe sua cabeça nesse momento. Pai amado, nós nessa noite queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo mundo que o Senhor fez, da forma como o Senhor fez, pela maneira tão bonita, tão maravilhosa com que o Senhor nos traz a essa existência, Pai, através das nossas mães. Obrigado, Pai amado. Muito obrigado por esse mistério da vida que o Senhor não cansa de preservar, de cuidar, de cultivar, Pai amado. Pedimos que em nome de Jesus, aqueles que não têm tido nenhum tipo de acolhimento materno, nessa noite possam experimentar do teu amor, possam experimentar do teu cuidado, possam experimentar dessa redoma que o Senhor coloca sobre nós, nos protegendo quando ainda não estamos maduros. Que o Senhor possa, Pai amado, ir tirando essa redoma de nós, e cuidando, Pai amado, para que a gente possa ser cultivado pelo teu Espírito Santo, para que a gente possa florescer e para que a gente possa viver a vida conforme os teus propósitos. E o teu propósito em específico que é nos tornarmos parecidos com o Senhor. Pai amado, obrigado por cada mãe nessa noite. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos ensina tanto com a vida, Pai. Especialmente com a vida materna. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. O Senhor abençoe a vida de cada um aqui nessa noite. Que possamos sair daqui, dessa reflexão, dessa noite tão gostosa, tão especial na Tua presença, valorizando, Pai amado, cada sopro de vida que flui nos nossos pulmões, Pai. Muito obrigado pela vida, porque sabemos que ela é dom gratuito Teu. Oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém.